Em nosso estudo de hoje, a lição 67 do livro Religião dos Espíritos tem por título Materialistas. Não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo. Estão nos tempos modernos, por toda parte, tentando inconscientemente apagar a luz do espírito. Assestam telescópios na direção das galáxias e supõem resolver os enigmas do universo pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física. Devotam-se aos mais altos estudos da psicologia transcendente e atestam que o homem não passa de símil complexo sem maiores possibilidades de evolução. Dizem que estamos longe de equacionar os problemas do destino e do ser e estabelecem padrões para a genética humana, tomando por alicerce o comportamento de drosófilas e de ratos nas atividades reprodutivas. Asseveram que é preciso plasmar elites de condutores e dirigem-se à mocidade acadêmica subtraindo as noções da alma, à feição de sorridentes carrascos da responsabilidade moral. Destacam o imperativo da solidariedade e preconizam a sumária iluminação dos que nasçam doentes ou incapazes. Proclamam-se campeões da liberdade e desprezam quem lhes não aceite o figurino mental. Recomendam a investigação das questões do espírito e injuriam as inteligências sinceras e desassombradas que a elas se afeiçoam. Aconselham o respeito às religiões e, em vez de ajudá-las no apostolado de amor pela extinção do sofrimento, solapam-lhe a existência a golpe de sarcasmo sutil. Claro que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a ciência, matriz do progresso, será sempre no mundo a interrogação vestida de luz, entesourando experiências diante da verdade. Referimos-nos aos epicuristas de todas as épocas, sejam eles autores de fulgurantes pensamentos destrutivos, em alentados livros sobre a natureza, ou meros conversadores de salão, interessados nas sensações inferiores, a detrimento da sublimação íntima. Desde as primeiras horas de nossa formação doutrinária, os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da Terra, anulando o materialismo por ensinar aos homens a dignificação do futuro, mantendo-os livres de seitas e cores, castas e privilégios. Temos, assim, a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade com um trabalho incessante que lhe é consequente. Mas para atingirmos a meta, é imperioso se dispõe a cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. O materialismo nós vemos como um processo normal de evolução. A gente percebe, né, que logo que começa o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar lá no capítulo 1 a aliança da ciência com a religião. Aí eu fiquei pensando, por que os espíritos tiveram essa preocupação de trazer um capítulo como esse? Por quê? Após ter vivido a idade das trevas e que o homem era proibido de pensar, proibido pela religião, qualquer coisa religião, abria os processos de inquisição, as perseguições, e a gente sabe que grandes cientistas de algumas épocas foram realmente, efetivamente condenados pela Inquisição, eram proibidos de ter a liberdade de pensar. É natural que quando você chega a um momento como a Revolução Francesa proporcionou a liberdade de pensamento, as pessoas naquele momento falam, agora eu não quero saber de religião, não, agora eu quero estudar matéria. E começam a se dedicar à matéria. Então, volta e meia, ainda a gente aparece alguns ateus, e todos eles são respeitáveis, do ponto de vista que estão buscando o estudo científico que vai proporcionar a evolução para a humanidade. Mas a gente vai encontrar alguns bastante interessantes, e é isso que mexe com esses ateus. A gente vai encontrar, por exemplo, o Einstein, que muito ateu durante um período da sua vida, no final da vida acaba reconhecendo fisicamente a existência de Deus. E isso vai deixar alguns cientistas realmente encabulados pela importância e pela capacidade de um espírito como Albert Einstein, esse físico judeu austríaco que foi morar nos Estados Unidos e foi dar aula nas universidades e participou efetivamente
de todo o processo do estudo da fusão e da fissão nuclear. Aí, o que a gente vai descobrindo com o tempo é que a gente tem realmente, como o Emmanuel fala, algumas pessoas, até públicas, hoje em formato de podcast, e que eu tenho um apreço e um respeito muito grande por eles, assisto alguns deles, porque, por exemplo, eu gosto muito de astronomia, e a gente encontra alguns companheiros que se declaram ateus, mas desde que essa declaração não seja sarcasmo. Eu conheço um específico que eu acompanho, assisto, e que ele, até no podcast, recebe de vez em quando pessoas que são religiosas e o ouve com muito interesse, parecendo também procurar reunir elementos para que ele forme uma base de convicção também. Que é legal isso. Essa busca é muito boa. Né? Foi o próprio Cristo que falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas ele está falando aqui, o Emmanuel, né? Na época que eu estava observando pessoas que estavam jogando telescópios na direção das galáxias e está supondo resolver os enigmas do universo apenas pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física. É bom a gente lembrar que a nossa tabela periódica ela não tem ainda mais que 200 elementos e que foi revelado que em nosso lar, por exemplo, uma colônia espiritual, a tabela espiritual, a tabela periódica já tem mais de 400 elementos. É o dobro dos elementos. A gente vê que a gente vem de um século em que se descobriu que alguns elementos você nem encontra na natureza. O plutônio, por exemplo, é um elemento que você fabrica em laboratório. Então, quer dizer, tem muita coisa ainda para a gente estudar e a gente já vai descobrindo através da ciência hoje que, assim como a gente precisa de temperaturas muito quentes para poder adquirir alguns elementos. Por exemplo, a gente estava vendo que um dos efeitos de uma das bombas atômicas foi transformar a areia em vidro. Quer dizer, a temperatura muito alta promove essas transformações. A gente vai descobrindo agora o que o poder da mente também pode fazer, o que o magnetismo humano também pode fazer de transformação. E a gente pode sim começar a estudar todos juntos o que o poder da oração pode estar fazendo. E é isso que vem acontecendo nos dias de hoje, com calma. Mas o Emmanuel faz um convite para que esses cientistas eles não fiquem ligados apenas aos 5 sentidos da esfera física, não. Porém, a gente sabe que é um processo normal. Primeiro, eles esgotarem todas as possibilidades, ou quase todas as possibilidades dos 5 sentidos para começar a descobrir coisas além desses 5 sentidos. Então, tudo está caminhando para o progresso. O estudo da física quântica hoje ele é revolucionário, ele está mostrando inclusive o intercâmbio espiritual através das moléculas que a gente não observa, porque a gente lembra que perispírito também é matéria, segundo o estudo que os espíritos trouxeram na doutrina espírita. Pensamento também é matéria. Pensamento está aqui como as ondas do celular que a gente também não vê. São tipos sutis de matéria. E ele vem dizer para a gente aqui que a gente precisa só tomar cuidado com a forma como a gente pode influenciar o público a descambar para o lado do materialismo. E a gente lembra que o materialismo ele pode trazer consequências muito graves se a gente parar para pensar nas consequências para o próprio espírito. Conheço materialistas que querem gozar todos os prazeres da matéria e alguns declaram solenemente que se descobrirem amanhã que tem uma doença grave, preferem não passar por todo o sofrimento do tratamento e recorrer às portas do suicídio, trazendo aí sim consequências muito graves. Então é esse ponto que o materialismo ele pode levar o homem à ruína. Mas ainda nós vemos ainda o materialismo como um processo natural daquele homem que ficou muito tempo preso e que agora tem liberdade de pensamento e que em apenas 200 anos, pouco mais de 200 anos, está tendo essa liberdade. Então, está na hora sim da gente entender qual é o papel do espiritismo, mostrando o equívoco do materialismo e mostrando principalmente a imortalidade da alma
e nossa natureza espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.